Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E o vídeo hoje é especialmente para os pais, mamães, papais que têm essa vontade de trazer esses ensinamentos de física quântica, neurociência, né? Mas que seja de uma linguagem que os filhos vá compreender. Então, meu intuito hoje é um vídeo para os pais, para ir trazendo, né? De forma sutil, de forma de uma linguagem simples, que as crianças possam entender, que os adolescentes possam entender. E óbvio, eu vou lhe dar inspirações e você vai adaptar para a idade do seu filho, né? Porque não tem como eu dar uma... assim, abrangendo, vai abranger grande parte de idade, mas não tem como abranger toda. Na verdade, é assim, é para que lhe inspire mesmo, para que você vá trazendo esses ensinamentos para as crianças, que são muito importantes, né? E aí fica até mais fácil você pegar uma cabecinha que já não está tão inserido de crença, tão inserido dentro do sistema, para ir já expandindo essa consciência, já novinho mesmo, tá? E é a primeira coisa que eu acho que nós pais devemos trabalhar nos nossos filhos é a questão da autoestima, dessa autoimagem, como ele se enxerga, qual o valor que ele dá a si mesmo. Porque esse valor que ele dá a si mesmo é o valor que o mundo vai dar a ele. Então, se a gente não ensina, se a gente não trabalha, se a gente não desenvolve a autoestima dos nossos filhos, vem toda uma cascata de problema depois. Porque assim, uma criança com a autoestima bem desenvolvida, ela vai tirar notas boas na escola. Porque essa autoestima, ela vem juntinho com a autoconfiança. Então, é uma criança que se sente confortável, uma criança que acredita em si mesma, é uma criança em que ela não vai ter dificuldades de fazer amizade, ela não vai ter dificuldade de tentar coisas novas, ela não vai ter dificuldade de enfrentar, né, os seus próprios medos, as suas próprias dificuldades mesmo, porque ela tem isso desenvolvido dentro dela, né? Por exemplo, de entender que a gente não precisa ser bom em tudo, que a gente não precisa ser perfeito em tudo e que a gente precisa valorizar, né, a nossa potencialidade, as nossas qualidades. E isso não quer dizer que a pessoa não deva querer melhorar. Olha, filho, você vai ter talentos únicos, coisas únicas. Por exemplo, você pode ser muito bom em matemática e não tão bom em português, mas o seu coleguinha pode ser muito bom em ciências, mas não vai ser em educação física. E quem é melhor, você ou ele? Ninguém. Deus trouxe talentos diferentes para que várias pessoas fossem sendo usadas, né, para fazer coisas diferentes no mundo. A gente precisa do que é bom em matemática, do que é bom em português, do que não é bom em matéria nenhuma, mas vai ser um bom cantor, um bom artista. E isso vai fazer parte do que nós humanos vivenciamos aqui, né? Das nossas profissões, do nosso servir ao outro ser humano. Então, tenham em mente que vocês precisam trabalhar isso nos filhos de vocês. A gente tem uma série sobre autoestima, e aí aquela série que eu tenho sobre autoestima, você pode assistir, tá? Tá aqui no canal. Eita. Parece que eu vou falando e vou correndo a maratona. E você pode, aquelas práticas de lá, você pode utilizar na vida dos filhos de vocês, tá bom? Outra prática que vocês podem explicar a ele, que é o que eu explico para minha filha. Aí nós vamos adentrar mesmo nos ensinamentos de física quântica, tá? Se você sabe, se você estuda já isso, você sabe que todos nós, seres humanos, temos um campo eletromagnético, né? Em volta da gente. Que esse campo eletromagnético é o resultado dos nossos pensamentos, dos nossos diálogos internos, das nossas
emoções, e tudo isso vira essa energia, porque tudo vibra, né? E como é que vocês podem explicar isso para os filhos de vocês? Como é que eu explico para meus filhos? Que nós, todo ser humano, eu digo para eles, todo ser humano tem uma bolha invisível ao redor dele. E essa bolha invisível fica tudo o que a gente faz, o que a gente fala. Então, vocês têm que entender que tudo o que a gente faz bate na ponta da bolha e volta pra gente. Então, por exemplo, se você tá zangado com seu irmão ou com a sua irmã, ou você tá zangado com um coleguinha e você xinga, entenda que aquele xingamento saiu da sua boca, foi, bateu na bolha e voltou pra você. Eita, mosca. Tchau. E aí você ensina isso a eles, que todo mundo tem uma bolha, e essa bolha é invisível. Mas tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz no mundo vai na bolha e volta pra gente. É assim que a gente cria a realidade. Então, por exemplo, diga, quando você está fazendo uma boa ação, você está sendo carinhoso, você está sendo obediente, você está sendo respeitoso, você está tratando bem as pessoas. Entenda que essa sua ação, ela vai, bate na bolha e volta para você. É assim que a gente cria a própria realidade. Porque todo mundo tem uma bolha. E ninguém faz nada para o outro, só faz para si mesmo. Por quê? Porque por mais que eu esteja dizendo ao outro que ele é lindo, que ele é maravilhoso, aquela energia que está saindo da minha boca de palavras boas, ela bate na bolha e retorna para mim. Então, tanto positivamente como negativamente. E aí você pode dar vários exemplos do dia a dia do seu filho. Por exemplo, quando ele está zangado, que ele fica falando as coisas, quando os dois estão brigando, né? E aí os meus meninos têm um dizerzinho aqui assim, eu tô nem aí, olha a bolha. Eu não tô nem aí, olha a bolha. Ah, não vai, inclusive até quando eu estou brigando, tá? Porque aí vou virar expert em usar a física quântica contra vocês. Ele diz assim, a bolha, olha a bolha. Mas o importante é que eles entendam essa criação de realidade, né? Como é que acontece? De uma maneira que eles compreendam isso. Então, tudo vai para a bolha, tudo fica em volta de você, dentro dessa bolha, retornando para você. E isso, aí você fala todas as suas ações. Sabe quando você diz que eu te amo pra mamãe, eu te amo pro papai? Pronto, essa ação que você faz de amor, porque quando você fala, você gera um sentimento. E fica então as palavras, os sentimentos, e isso retorna para você, como um imã, tá certo? Então usa essa analogia da bolha para que eles compreendam como é que isso retorna para ele. E aí, outra coisa que vocês podem trabalhar é fazer eles entender que eles são, e aí entra na autoestima, tá? A imagem e semelhança de Deus. Você pode explicar que nós somos centelhas divinas aqui na Terra. E aí, por isso que devemos ter esse autocuidado com nós. Devemos ter esse autocuidado com o que sai da nossa boca. Imagina que Deus está com a gente o tempo inteiro. Então, quando eu estou praticando ações que não são legais, por exemplo, de desrespeito à mamãe, de desrespeito ao papai, à vovó, ou à irmã ou irmão, você está fazendo isso com o outro Deus, com a outra centelha. Aí ele pode até questionar, né? Mas mãe, como que todo mundo, né? É Deus, como que todo mundo é a imagem e semelhança de Deus? Você pode fazer a analogia você pega uma jarra e pega um copo de água, tá? Aí você diz, ó, essa jarra de água, se eu botar essa água dentro desse copo, essa água que tá aqui, continua sendo a água da jarra? Ele vai dizer, continua. Então, essa água daqui é você. Essa água daqui é Deus. Você ainda continua sendo Deus, só que em outra forma humana.
E isso é o seu irmão, a sua tia, o seu avô, o seu vizinho. É como vocês podem ensinar. Ou usa a analogia da gota do oceano. Se eu for lá no mar agora e pegar umas gotinhas de água e botar num copo, essa água que está no copo continua sendo um oceano? Aí eles vão dizer, continua. Pois então pronto, aqui é você. É Deus, você é uma parte de Deus aqui nessa terra. Que veio experienciar, que veio viver como essa forma que você está hoje, de João, de Tiago, de Bianca, de Maria, né? Então, por isso você tem que ter cuidado com o que você diz sobre si mesmo. Não diga que você é feio, não diga que você não pode, não diga que você não é capaz, não diga que tudo dá errado para você. Se você é um pedaço de Deus, então você é um pedaço da potencialidade que Deus tem. E Deus é amor, e Deus é felicidade, e Deus é alegria. E aí você pode, né, como sempre eu tô falando aqui, utilizar os exemplos que você vê ele praticando dentro de casa. Se é uma criança que se assim diz palavras negativas para si mesmo, você pode usar isso, né, como exemplo. Que aí você trazendo a vivência da criança, do adolescente, ele vai entender melhor. Por isso que é só insights e só inspirações, né? E aí você pode, por exemplo, falar sobre a questão de que tudo é energia. Então você vai dizer assim, filho, olhe, a gente tem que ter cuidado com as nossas ações, porque tudo na vida é energia. Por exemplo, a mamãe nos explicou sobre a bolha. Aí você revê, se ficar muito complicado para você, você revê o vídeo de novo, tá? Então, quando a gente fala, o nosso corpo, a cadeira que você senta, tudo é energia. Quando os cientistas lá pegam o microscópio e vão olhar isso que a gente está vendo, né? A nossa pele, a cadeira, a mesa ou o sofá, lá no núcleo é tudo energia. Essa energia está vibrando e a gente enxerga como matéria. A gente enxerga, mas na verdade é energia. E essa energia, ela muda conforme as nossas palavras. E aí você pode, por exemplo, se você quer ver como muda, dar o exemplo para eles entenderem de palavras boas. Então você usa o exemplo. Por exemplo, se a mamãe disser para você, fulano, você não faz nada direito, você não presta, ai que chato, que irritado. Qual é a energia dessas minhas palavras? Então, se for um filho seu que fala palavrão, fala os palavrões, né? Deu exemplo, por exemplo, das músicas que ele escuta. Então, se a mamãe fala esse tipo de coisa, qual é a energia que você sente? Se não é uma energia, você sente essa energia, você se sente mal, você se sente para baixo. Mas se a mamãe chega e diz, olha, eu estou muito orgulhosa de você, você é muito capaz, eu estou muito, muito feliz pelo que você está se tornando. Cada dia uma criança melhor, cada dia um filho melhor. Mamãe enxerga tanta coisa boa nesse seu coração. E agora? Qual o sentimento que você sente quando eu digo isso? Sabe por que você sente esse sentimento? Porque as palavras, ela têm poder. E as palavras têm energia. Então, quando a palavra sai da minha boca, ela sai com uma energia. E essa energia você sente. Por isso que você ou se sente bem se eu tô falando as palavras boas, ou não se sente tão bem se eu não tô falando as palavras tão boas. E aí, se seu filho escuta música que tem essas palavras pesadas, diga para ele, você tá afirmando o tempo inteiro essas palavras para sua vida. Lembra que as palavras têm poder? Lembra que as palavras têm energia? Lembra que as palavras, elas batem na bolha e voltam para você? Então, se você está dizendo essas palavras, por exemplo, se são umas músicas melancólicas, que fala que está sofrendo, que é depressiva, que não aguenta mais, que não sei o quê, ou se são músicas pornográficas, diga para ele que essas palavras, elas vão bater na bolha e voltam e retornam para a vida deles, porque tem uma energia essas palavras e vai influenciar na vida dele. Porque nós, aí você pode explicar, nós somos um imã.
E tudo que está dentro dessa bolha vai atrair mais do mesmo. Então, se você está sempre repetindo as mesmas coisas, eu sou triste, eu sou depressiva, eu sou sozinha, ninguém me ama, eu não tenho um amigo. Toda vida que você repete essas palavras, você vai criar essa realidade para você. Você joga a palavra e aquilo vem como verdade para a sua vida. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e com o que a gente acredita. E com o que a gente canta. E com o que a gente sente, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos jovens tristes, muitos jovens deprimidos. Mas a gente tem que olhar esse campo de rotina, de vivência dessa criança. Essa criança, ela passa, esse adolescente, ele passa o tempo vendo o quê? Porque se ele vai assistir aqueles desenhos que tem gente triste, depressiva, cheia de problema, porque não tem os desenhos assim, então aquilo é que vai se tornar realidade. Ela absorve aquela energia daquele seriado, daquela televisão, daquela cultura. Ela absorve aquela energia, daquele tipo de música. E aí fica difícil, né? Então a gente tem que estar atenta a essa rotina dessa criança, ao que a criança anda vendo, escutando, assim como a gente tem que estar atenta às nossas rotinas, tá certo? Então, é um desafio criar filhos e é um desafio a gente ensinar essas coisas, às vezes até que a gente tem dificuldade de aprender. Então, eu quis trazer, deixa eu ver, só ver se eu esqueci alguma coisa. Eu quis trazer coisas simples que vocês podem usar no dia a dia. E eu pensei que eu até tenho mais coisas para falar, mas vamos fazer assim, eu vou separar no vídeo parte 2, tá certo? Para não ficar tão longo, porque talvez a pessoa, para não ficar cansativo, tá? E eu preciso ver se realmente isso é do interesse de vocês. Adianta, se o meu canal é com o intuito de auxiliar você, adianta se, eu não, se você não for do seu interesse, não for útil, né? Esse vídeo para você, me veio na cabeça de fazer esse vídeo, porque eu tenho filhos, então a dificuldade ainda que eu tenho de trazer essa conversa com eles, né? De explicar isso de maneira simples, que eles entendam. Até porque depois que eles entendem, ainda fica um pouquinho complicado de eles colocarem em prática, assim como a gente, né? E até de conviver com os coleguinhas e ter esse olhar mais amplo, né? De ver, às vezes, fulano tá se vitimizando. Um dos meus filhos diz, né? Fulano fica só se vitimizando. Porque eles já entendem a linguagem. Inclusive, né, acontece, por exemplo, uma vez eu estava brigando, zangada com meu filho. E eu juro pra vocês, ele pegou o livro da Eleanor Reeves e disse: Ô mãe, raiva é uma frequência. Olha, me vê se eu me aguento com um negócio desse. Mãe, raiva é uma frequência muito baixa. A senhora não pode estar brigando com a raiventa desse jeito, não. Porque a senhora vai atrair de volta. E aí você se aguente com esses ensinamentos aí que vocês vão dar para os seus filhos. Mas vale a pena, né? Porque se hoje eu estou aqui, é porque um dia, e eu não prestava atenção no que meu pai dizia não, mas foi porque um dia meu pai plantou essas sementes em mim, né? Demorou a eu prestar atenção, a eu entender, mas prestou atenção, ficou aqui plantada. Uma hora aquilo dali me chamou a atenção, eu quis buscar e estou aqui em busca. Então não desistam, vão colocando esses ensinamentos na vida dos filhos de vocês, que uma hora, ou conforme eles vão vivendo, vão aprendendo, vão compreendendo, né, vão vendo as transformações de vocês também, que tem que ser uma busca dos pais. Aí a família cresce junto, né? E a gente desenvolve isso neles. Então eu tinha mais coisas para trazer, mas até o vídeo ficou maior do que eu achei que ia ficar, tá bom? Mas você sabe, a intenção é sempre ajudar, por mais que eu fale muito, por mais que eu fale mais do que o planejado. E aí é porque eu penso assim, ó, tem tanta coisa pra gente falar, né? Principalmente de educação dos filhos. É uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Assim que eu comecei a iniciar meu canal, era um projeto para crianças, mas ainda não consegui colocar em prática. Quem sabe um dia, né? Um dia, eu vou colocar esse projeto em prática, porque é um projeto que eu tenho, né? De muito tempo atrás, de trabalhar com criança.
tá bom? Então, pra você, papai e mamãe, que ficou até aqui, grata, me diga você se você tem interesse em aprender mais sobre isso, se foi interessante pra você esses ensinamentos, se realmente você diz assim, poxa, legal, eu realmente não sabia como é que eu fazia isso e agora me deu vários insights, porque você vai o quê? Você vai adaptar para sua realidade, tá certo? Dá para falar mais assim, dá para falar mais assado, mais sério, mais vozinha mansa, mais beijinho na bochecha, tá bom? O intuito é sempre ajudar. Então, beijos, beijos grandes de luz, deixem um like, compartilhe com as mamães e os papais que você sabe que tem dificuldade, porque é um desafio educar esses filhos, né? A gente faz o melhor, mas nem sempre o nosso melhor ainda é satisfatório para eles ou para a gente mesmo que é mãe. Mas é assim, vamos em busca, né? Tentando melhorar, fazendo, se dedicando. E no final das contas é isso que vai importar, tá bom? Tanto pra gente como pra eles. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.